O Lula, ele tá muito irritado com o Arthur Lira por conta do caso Marielle Franco e a prisão do Chiquinho Brasão. E o Lula, ele quer destruir o Arthur Lira em 2025. Não vai apoiar o candidato Lira e quer o Lira fora da presidência da Câmara. Para isso, o Lula vai resgatar o plano do Renan Calheiros lá de 2023 para rachar o Centrão e derrotar o sucessor do Arthur Lira. Essa situação ela é muito importante porque ela tem impactos diretos para 2026. Porque a escolha do Geraldo Alckmin de ser vice do Lula ou governador de São Paulo passa pela sucessão do Arthur Lira, porque a derrota ou a vitória do Arthur Lira também vai impactar na decisão do Renan Filho de sair como vice do Lula ou como governador de Alagoas. A campanha de 2026 passa diretamente pela derrota ou vitória do Arthur Lira. Mas qual a sua opinião sobre o Arthur Lira? Você quer que Lula o destrua? Esse é um bom plano? Se você quer a derrota do Lira, deixa o like e se inscreva no canal. O Kennedy Alencar, que é um comentarista político do UOL, trouxe a informação sobre a irritação do Lula com o Arthur Lira. O Lula ele pode até falar nos bastidores ou falar publicamente que ele depende muito mais do Congresso do que o Congresso depende dele. Mas nos bastidores, a irritação de Lula com o Arthur Lira cresce cada dia mais. Porque o Congresso ou a Câmara dos Deputados precisa votar se Chiquinho Brasão, um dos mandantes do caso Marielle, permanecerá preso ou será solto. Só que o Lira tem usado toda essa morosidade do Congresso com o caso do Chiquinho Brasão para mandar recados para o Judiciário e também para o Executivo. Porque o caso Marielle Franco é uma questão de honra para o governo Lula, que entrou quase como uma promessa de campanha dizendo que iria solucionar o caso Marielle. Mas o Arthur Lira ele é moroso, ele é penoso e toda negociação com Lula é com a faca no pescoço. Então Lula já decidiu, não vai apoiar Arthur Lira e o quer fora da presidência em 2025. Para isso acontecer, o plano do Renan Calheiros de 2023 começa a ser resgatado. Porque segundo informações da Bela Megali do O Globo, qualquer candidato ou qualquer outra pessoa no lugar do Arthur Lira já é melhor para o Palácio do Planalto. Porque Lira foi alçado a uma posição de muito poder. E ele foi reeleito presidente da Câmara com uma votação super expressiva. Em 2023, Renan Calheiros tinha um plano alternativo para ser entregue ao Lula. E ele entregou esse plano. Seria uma união do MDB com os republicanos e também com o PSD, fazendo assim uma grande chapa junto com o PT e os partidos de esquerda para derrotarem Arthur Lira. Só que o Lula ele ficou com medo, lembrou do que aconteceu com Dilma Rousseff, Arlindo Chinaglia e o Eduardo Cunha. E para não melindrar Arthur Lira e para não correr riscos desnecessários diante de um Congresso muito conservador e hostil, Lula optou por apoiar Arthur Lira. Mas agora há uma nova jogada. Lira não vai disputar 2025, vai lançar um candidato, Elmar Nascimento, que é fraco. Então, portanto, Lula planeja resgatar o plano de Renan Calheiros, talvez fazendo uma super chapa de Isnaldo Bulhões, que é o líder do MDB, o Antônio Brito, que é líder do PSD, e Marcos Pereira, o presidente do Republicanos. Marcos Pereira talvez sendo o grande nome do Lula, já que os outros, Isnaldo e Antônio Brito, correm por fora, mas pode haver essa grande união para derrotar o candidato de Arthur Lira. Essa situação, pessoal, ela é super importante para 2026. E por quê? Pelo seguinte, o futuro político do Arthur Lira passa por duas situações. A sua sucessão e também a vitória de João Henrique Caldas, o JHC, na prefeitura de Maceió. Se Arthur Lira for derrotado com a sua sucessão, a força de JHC para disputar o governo de Alagoas em 2026 fica menor. Com menos força de JHC, a pressão sobre os Calheiros também fica reduzida. Porque em 2026, Renan Calheiros vai ter que disputar de novo o Senado. E o próprio Renan já admitiu publicamente que ele só conseguiu vencer em 2018 graças ao seu filho, Renan Filho, que fez um excelente governo em Alagoas e venceu 2018 com uma vantagem assim imensa, pessoal, imensa. Só que o seguinte, se JHC chegar fortalecido para disputar o governo, o Renan Filho pode deixar o Senado para disputar o governo de Alagoas contra o JHC, para evitar a chegada de um adversário político ao governo do estado e para garantir a vitória do Renan Calheiros. Só que o nome de Renan Filho é especulado para ser o vice do Lula em 2026.
Então, se Lira vencer, JHC fica forte, Renanzinho vai ter que disputar o governo para ajudar o Renan Calheiros a ser novamente senador. Se o Arthur Lira perder, as pressões reduzem, o Renan Filho pode disputar pode disputar a vice-presidência com Lula, abrindo espaço para o Geraldo Alckmin disputar o governo de São Paulo. Caso contrário, Alckmin poderá ter que disputar de novo a vice junto com Lula. Essa situação ela é central para 2026. Por isso que Arthur Lira ele está completamente desesperado. Ele quer dar demonstrações de força, mas no fundo, ele está com medo. Lira teme que ele seja um novo Rodrigo Maia, que era poderoso, falavam que ele era um primeiro-ministro branco, mas depois que foi derrotado pelo próprio Arthur Lira na sucessão, quando houve uma traição imensa no Democratas e o Baleia Rossi perdeu, Rodrigo Maia caiu no ostracismo. Esse é o medo do Lira. E Lira sabe que Omar Nascimento não vai. A candidatura de Omar Nascimento não é uma candidatura de vitória garantida. Omar Nascimento é fraco e pode acontecer com o Omar o que aconteceu com Baleia Rossi. Traições atrás de traições e uma derrota que pode acabar acontecendo. É por isso que o Arthur Lira ele começa a especular um outro nome para disputar no lugar do Omar. Só que somente Omar Nascimento garantirá uma eminência parda de verdade para o Arthur Lira. Só o Omar. Outros nomes são especulados, como no caso Hugo Mota, que é do Republicanos. E é um nome indiferente tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Mas Hugo Mota é de quem? Do Republicanos, que é o partido do Marcos Pereira, que como presidente pode vetar a indicação de Hugo Mota para ser candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Ah, mas Lira não poderia apoiar Marcos Pereira como já foi especulado? Poderia. Existe aí um acordo de Omar Nascimento, pelo menos que foi especulado, do Omar Nascimento com Marcos Pereira. Aquele candidato que tiver a maior propensão de vitória vai ser apoiado pelo outro. Então, Lira poderia apoiar Marcos Pereira e manter certa influência. O problema é que Lira faz cálculos para 2026, porque Lira quer disputar o Senado em 2026. Marcos Pereira possui resistências tanto de Bolsonaro quanto dos bolsonaristas. Lira sabe que em 2022 ele se tornou o deputado federal mais votado por Alagoas graças ao apoio do Jair Bolsonaro. E ele quer garantir o apoio de Bolsonaro, até mesmo para evitar o surgimento de uma outra candidatura bolsonarista em Alagoas que possa ameaçar os votos dele. Lira quer ser senador por Alagoas porque ele tem pretensões bem maiores. Só que ele precisa garantir o apoio de Bolsonaro. Pensando nisso, Lira pensa em uma outra candidatura que pode ser a do Dr. Luizinho, que é do PP, uma candidatura caseira. Mas Luizinho pode ter simpatia dos bolsonaristas, porque ele é aliado do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, bolsonarista do PL. Cláudio Castro, inclusive, defendia não a candidatura de Alexandre Ramagem, deputado federal bolsonarista, um dos responsáveis pela BIM paralela, mas do Dr. Luizinho. Então o Dr. Luizinho pode garantir o apoio bolsonarista, que tem falado que só vai apoiar o nome para a disputa da presidência da Câmara se a pauta de anistia de Bolsonaro for votada. O PL, inclusive, fala em lançar candidato próprio. É um jogo muito, mas muito ferrenho, que atrapalha não somente 2026, mas o andamento do governo Lula. Por quê? Porque Lira deixa as pautas bolsonaristas fluírem. Ele precisa do apoio bolsonarista. Então ele vai se bolsonarizar ao longo de 2024. Então questões caras ao bolsonarismo estão passando, como por exemplo o projeto das saidinhas, que a esquerda não ajuda o Lula, porque a esquerda se omitiu de fazer a disputa, de fazer o embate no Congresso a respeito das saidinhas. E Lula tem reclamado disso. Por quê? Lula fala, vocês não fazem um corpo a corpo, vocês têm medo de perder o debate nas redes sociais, agora eu preciso vetar o projeto? Cai essa bomba na minha mão? Porque se eu vetar trechos, vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados, a Câmara vai derrubar meus vetos e eu vou sofrer um desgaste. Só que se eu não vetar nada, eu vou me desgastar com a militância? Legais vocês, hein? Muito legais vocês. Olha o problema que vocês estão me causando. Mas nem tudo são dores para o Lula, porque Flávio Dino prepara uma grande ajuda para o governo no embate contra o Congresso. Flávio Dino tem uma proposta para aumentar o poder do judiciário na disputa pelo orçamento. Dino tem a proposta de que matérias estruturais, ou seja, aquelas matérias que necessitam da ação do poder público, possam receber crédito extraordinário
diretamente para o executivo, só havendo uma notificação ao legislativo. Hoje nós sabemos que o orçamento da União sofre muitas disputas por parte do legislativo. O legislativo ele dominou o orçamento da União, o que dificulta o governo federal a realizar políticas públicas, e há todo o fatiamento das emendas que também fragilizam o poder do executivo, dando mais força para parlamentares, como no caso o Arthur Lira. Dino entra no STF para resgatar um pouco do controle orçamentário para o executivo, garantindo novas fontes de poder para o executivo, reduzindo a força do legislativo, melhorando assim a relação executivo e judiciário, que nós sabemos que o Lula trouxe o judiciário para dentro da política justamente para se contrapor a essa grande pressão que existe do legislativo. O jogo é jogado, pessoal. O jogo é jogado e é gostoso acompanhar, pelo menos eu adoro.